Provérbio, no capítulo 19, versículo 1. É melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. A falta de juízo é o que se faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Os ricos arranjam muitos amigos, mas os ricos arranjam muitos amigos, mas os pobres não conseguem nem conservar os poucos que têm. A falta de testemunha não poderá escapar do castigo. Todos procuram agradar as pessoas importantes, todos que querem ser amigos de quem dá presente. Palavra de Deus. Ordem do dia. Votação sobre o pedido de cassação do mandato contra o prefeito Silvio Weber. Vereador, senhor Roberto Rodrigues da Rosa, PP. Também, senhor presidente, ao ter conhecimento do material, conforme os colegas todos têm material da Operação Santidade, é lamentável o que a gente viu ali, então eu tenho certeza, daqui a pouco passará aqui na casa a votação da processante, eu não tenho dúvidas, né, que vamos aprovar. Porque o que a gente viu ali é triste, é lamentável. E é mais triste ainda a gente ter o conhecimento e será uma vergonha se não passar. Não será aprovada essa abertura dessa casa. Senhor vereador André Burim, progressista. E não é à toa que nós estamos, nesse momento, tendo que mais uma vez falar desse assunto lamentável, como disse o colega. Não é à toa que votaremos logo mais, e mais uma vez, o pedido de abertura da comissão processante, porque isso já ocorreu e, mesmo que infelizmente, é importante que aconteça fatos novos, até para que o assunto não caia no esquecimento. Como é um processo complexo, uma investigação que correu e parte dela ainda corre em sigilo, muito do que já foi investigado e está sendo provado não é dito aos quatro ventos, e é assim que tem que ser. Por isso que muita gente acaba não sabendo o que está acontecendo, o que aconteceu e a quantas anda a situação. Pois bem, em dezembro, quando entrou aqui um pedido de comissão processante, e é abertura de comissão processante, aquela que, ao seu final, pode cassar ou não o mandato do prefeito, ou até de vereador, se for o caso. E não a cassação imediata. Advogado do padre afastado, do prefeito afastado, inclusive, falou que o pedido de cassação seria não permitir, né, que a Câmara estaria extrapolando as suas prerrogativas, não permitindo ampla defesa. Com todo respeito ao advogado e a toda a classe, na verdade, a comissão processante dá justamente o direito para a ampla defesa e o contraditório, e foi isso que, inclusive, usamos como argumento aqueles que votaram a favor lá em dezembro para a abertura da comissão processante, para que fosse possível o prefeito vir aqui se defender mesmo da denúncia oferecida pelo Ministério Público, mesmo antes de todos esses meses e da ampla investigação que foi feita pelo Ministério Público. Foi usado, inclusive, como justificativo naquele momento pelos colegas, se não por todos, por alguns, que votaram contrário de que o Ministério Público estava investigando. Pois bem, se essa era a justificativa naquele momento, o Ministério Público investigou, denunciou, ofereceu a denúncia, apresentou vastas provas, inclusive o próprio promotor, quando do afastamento do prefeito, lá em 17 de novembro, já disse que eram vastas provas, que agora aos poucos são apresentadas. Ofereceu a denúncia, como eu disse, e é óbvio que o processo correrá no tempo em que a Justiça define e determina. Isso foge da nossa alçada. Mas é por isso, e é justamente por isso que nós somos poderes distintos. Nós, enquanto Poder Legislativo, temos as nossas prerrogativas. Gostaria muito que o prefeito afastado, esse ou qualquer um outro, não recebesse a sua remuneração, o seu subsídio, já que está sendo investigado.
o que não é o caso, o prefeito está recebendo mesmo afastado. Que fosse então depositado em juízo para que, ao final da investigação, caso inocente fosse, que recebesse então esse valor corrigido, mas isso foge da nossa alçada. Nós somos o Poder Legislativo, nós temos as nossas prerrogativas, está lá no Decreto-Lei 201 de 1967, artigo 4º, quais são as infrações sujeitas ao julgamento da Câmara, está lá no artigo 5º, o rito a ser seguido. Com todo respeito, independente de toda a investigação e de toda a robustez de provas, só o fato do prefeito ter incorrido no inciso 8º do artigo 4º do Decreto-Lei 201, que versa omitir na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, e também proceder de modo incompatível com a dignidade e decoro do cargo, por si só, para mim já seria o suficiente, como eu já disse aqui antes. No mais, não é só isso que nos está sendo tirado. Mais do que isso, foi roubado a esperança das pessoas. Está sendo subtraída a confiança que a população tem, não só nos envolvidos, mas em todos nós. E isso é extremamente grave. Servidores que se envolveram direta e indiretamente, os exonerados, o controle interno, nas denúncias, e não só esses, mas os demais, estão doentes, estão adoecendo. E não só eles. Toda a Itália está doente com tudo isso. Por isso que logo mais nós deveremos de dar a resposta à altura do nosso Poder Legislativo. Era isso, senhor presidente. Senhor vereador Eliezer Marques Dias, progressista. Somente quero também externar aqui com minhas palavras e posso dizer também com indignação, com tristeza, mas também com esperança. Diante desse pedido de abertura de processante, o qual já foi feito aqui nessa casa, pedido de abertura, onde alguns vereadores entenderam que era necessário que se abrisse essa processante para, enfim, entendermos melhor a situação. Mas, infelizmente, cada um tem o poder do seu voto e decisão, julgou no momento que não era necessário, não era preciso, mas hoje vem de novo a essa casa um pedido de abertura de processante. E eu gostaria que os senhores vereadores, com toda atenção e carinho, analisassem esse pedido de abertura da processante. Eu quero votar na abertura dessa processante, eu quero votar em respeito aos munícipes da nossa cidade, em respeito aos alunos, em respeito às crianças, em respeito aos trabalhadores daqui da nossa cidade, que saem cedo para trabalhar, retornam às vezes à noite e às vezes nem ônibus tem para voltar. Eu quero votar representando essas pessoas do nosso município. Também quero votar na abertura dessa processante em respeito aos servidores que colocam a sua cara a tapa ali e muito nos auxiliam aqui também. E também, senhor presidente, eu quero também expressar aqui, como já falei, a minha profunda tristeza. Eu confesso que no começo, quando abrimos as CPIs, a gente vinha ali trabalhando afinco ali nas CPIs, ali analisando nas oitivas e tudo. Por mim, naquele momento ali, eu já abriria esse pedido de processante. Por quê? Porque era uma oportunidade, não de caçar, mas uma oportunidade de ouvirmos a pessoa que parece-me, que é a principal protagonista nesse movimento todo. Nós poderíamos ali ouvir a pessoa que está envolvida, o senhor Silvio Weber, né? Então, eu abriria naquele momento ali, após as CPIs, um pedido de processante, mas infelizmente não foi entendido assim. Mas tudo bem, foi encaminhado ao Ministério Público, como todos sabem, nós tivemos conhecimento ali do processo ali, e eu vou dizer aos senhores, dá vontade de vomitar olhando aquilo ali, dá nojo de ouvir.
às vezes, assim, a malandragem, um bando de malandro, que às vezes envolve até inocentes que, sem saber, caem. Então, assim, ó, o meu tempo é curto, mas assim, ó, com total desprezo que olhamos, me anoja ver o processo, mas a gente fez a leitura em todo o processo ali, analisando, é nojento. Eu espero que, eu espero não, eu creio, acredito que Deus está no controle de todas as coisas. Por certo, Ele tem o melhor para a nossa cidade. E também confio no Ministério Público, na Justiça Brasileira, que há de fazer um bom trabalho. E também confio nessa casa, nos vereadores aqui, que o povo colocou aqui. Nós estamos representando o povo. Cada um de vocês representa parte do povo e, por que não dizer, o todo do povo. Discussão e votação sobre o pedido de cassação do mandato contra o prefeito Silvio Weber. Põe em votação. Peço que seja em votação nominal, por ordem alfabética. Senhor vereador André Borim. Pela robustez da investigação e pelas vastas provas apresentadas pelo Ministério Público, meu voto é sim. Senhor vereador Cleberson Mendes da Silva, MDB. Meu voto é sim, senhor presidente. Senhor vereador Eliezer Marques Dias, progressista. Meu voto é sim, senhor presidente. Senhor vereador Lauderi Marques de Oliveira, PSB. Meu voto é sim. Senhor vereador Paulo Gilmar Garcia, MDB. Senhor presidente, eu voto sim. E só fazer um esclarecimento, eu sei dos compromissos das pessoas, né? Mas nada de justificativa, pode ser que venha depois. O vereador que fez o pedido, ele seria impedido de votar, mas em questão no respeito à comunidade poderia estar presente, como eu estou dizendo, não sei o que aconteceu, mas o meu voto é sim a abertura da processante. Senhor vereador Roberto Rodrigues da Rosa, progressista. Após ter acesso a todo o material, senhor presidente, e também votei sim na primeira, não deixaria de votar sim novamente. Lembrando sempre que estamos aqui para representar o povo, né? E o nosso povo não merecia, aliás, povo nenhum merece ser saqueado. Aprovado, então, por 6-0. Suspendo, então, a sessão por 15 minutos para a constituição da comissão processante. Voltando à sessão, então, a Constituição foi constituída da seguinte forma. Paulo Gilmar Garcia, presidente. André Borim, relator. Lauderi Marques, membro. Será, então, constituída a resolução administrativa para os devidos registros.